Nesse vídeo a gente vai falar sobre pressurização de infraestrutura e quais são os benefícios. Aqui a gente passou 7 infras para 3 cassetes de uma via e 4 highwalls. Aqui nesse ponto vai ter um cassete de uma via de 12.000 BTUs, ali na sala de jantar mais um de 12 e ali na sala de TV um outro cassete de 12. Toda a tubulação está passando no cantinho, por quê? Vai ter uma sanca aberta em todo o canto, por isso que a gente não passou no meio da laje. E aí as 3 tubulações descem aqui e vai lá para fora. Então aqui nesse ponto, onde nós já pressurizamos uma linha, vai ficar um tri com os 3 cassetes interligados. Essa unidade vai ficar encostada aqui na parede, virado para frente. E aí nos quartos tem mais 4 highwalls, mas vão entrar 2 bis. Por quê? A unidade externa, ela não pode passar da altura desse parapeito. Então vai ter um highwall aqui nessa parede e de costas mais um highwall. Aqui já existia um ar-condicionado instalado, um ar-condicionado convencional, mas a gente tirou toda a infra e passou uma infra nova, porque os drenos não estavam tão legais e os 2 tubos de cobre estavam no mesmo isolamento. Então tirou tudo e passou tudo de novo. A gente só reutilizou os mesmos cortes. A única diferença é que aqui antes tinha uma caixinha de gesso, porque a tubulação passava por aqui, porque passa um tubo de 3 polegadas aqui, que provavelmente é água fluvial. E aí, pluvial. E aí a gente desviou essa tubulação pelo outro quarto. E aí tem mais uma unidade externa, que vai ficar lá na Suite Master. Então, ó, esse entra um bi, aí desce mais um conjunto de tubulação, 2 linhas e vai lá para a Suite Master. Que é aqui. Aqui a gente deixou essa infra bem comprida, mas a unidade externa vai ficar aqui virada lá para frente. Mas aí se o cliente quiser um outro posicionamento, sem problema. Então, ó, aqui pressurizado com 500 PSI, 500 PSI, as outras 2 linhas com 500 PSI. E lá na frente, onde tem o tri, como o manômetro é de maior pressão, a gente deixou com 600 PSI. Vamos ver como é que faz todo esse trabalho de pressurização. Lembrando que para fazer a pressurização, na unidade interna, a gente precisa fazer um bypass. E o que é o bypass? É interligar um tubo no outro, fazer uma brasagem, porque a gente vai colocar uma válvula de serviço e um manômetro. Então a gente pressuriza a linha, vai para o outro lado e chega nas 2 pontas. Por isso que toda a unidade interna, inclusive no highwall, precisa fazer esse bypass. Nesse apartamento tem 7 infras e todas elas vão ser pressurizadas e vai ficar assim até a data de instalação dos equipamentos. Por 2 motivos. Primeiro, se acontecer de alguém furar a tubulação, a gente vai descobrir na hora que chegar aqui e o manômetro tiver com a pressão baixa. E na hora do procedimento de vácuo, como essa linha está estanque e ela está seca, não tem umidade dentro dela, vai ser muito mais fácil a gente fazer esse procedimento de vácuo. Então, ó, aqui eu já passei as 3 tubulações, cortei o excesso e a gente vai colocar os manômetros nesse ponto. Linha de 1/4, a gente vai puxar para trás as 3. Na linha de 3/8, que nesse caso aqui vão 3 cassetes de 12. Eu vou cortar o excesso aqui de isolamento, porque eu vou fazer a brasagem de uma válvula de serviço, que é uma válvula Schneider. Vou deixar as 3 do mesmo tamanho, com o estilete aqui, bonitinho, tal. E aqui na terceira linha, mesma coisa. Ok? Corta as 3 do mesmo tamanho. Tirar mais um pouco. Aqui essa infra está bem comprida, porque a unidade externa ela vai ficar aqui virada para frente. Então a conexão vai entrar desse lado. Vai ficar um pouco mais longa. Sempre que puder, deixe um pouquinho mais longa na unidade externa, para você não precisar fazer brasagem quando for fazer a instalação do equipamento. Tirei o primeiro, o segundo. Ok. E a terceira linha. Tirou o excesso de tubulação, agora a gente vai colocar a válvula de serviço. Para colocar a válvula de serviço, a gente precisa tirar o núcleo da válvula Schneider. Com a própria tampinha, eu desrosqueio o núcleo. Pronto, vou colocar aqui no cantinho. Coloco a válvula Schneider. Primeira, segunda, mesma coisa. Porque se eu brasar com o núcleo no lugar, eu vou queimar esse núcleo. Também. E a mesma coisa na terceira infra.
Se tivesse uma tubulação aqui de 5/8 ou meia polegada, é só colocar a válvula Schrader e depois com o alicate fazer o aperto para fazer a abrasagem. Eu vou deixar um pouquinho mais comprida aqui, ó. Vou dar um pequeno, para dar uma travada na tubulação, na Schrader. Mesma coisa aqui. E mesma coisa aqui. E por que eu deixo essa linha mais longa? Porque aonde a gente faz a abrasagem vai ter sujeira interna nessa tubulação. Mas só que se eu cortar esse pedaço, aí a gente vai matar essa sujeira que fica dentro da tubulação. Porque a conexão vai ser feita aqui. E aí a sujeira não vai para a máquina, certo? Agora, aqui eu vou usar uma Silphos Copper 2%. O que é a Silphos Copper? Ela tem prata na composição, 2%, fósforo e cobre. Com um maçarico comum. Deixar o fogo aqui, ok? Coloquei a vareta de um lado e estou aquecendo a parte de baixo. E olha o que acontece. A prata ajuda a descer lá para o outro lado. Tem uma força capilar maior. Só não está mais fácil aqui porque está um vento bem forte. Vedou, vamos para cima. Maçarico embaixo e o fluxo em cima. Vedou. Olha lá. Feito. Quando a gente faz brasagem cobre com cobre, eu posso chegar aqui e eu posso molhar essa tubulação que não tem problema nenhum. Então, ó, cuidado para não entrar água na tubulação. Faço o resfriamento aqui. Beleza, primeira, segunda e a terceira. Confere se está vedadinho aqui. Beleza, beleza e beleza. Tudo vedado. Agora, a gente vai fazer na linha mais fina, ou se não na linha de expansão aqui nesse caso, porque a válvula de expansão está na unidade externa, então o fluido já veio expandido. Isso daqui não é linha de líquido, isso daqui é linha de expansão. Agora eu vou tirar o excesso dela também. Então, ó, vou cortar no tamanho que eu preciso. Aqui, isolamento. Mesma coisa na segunda. Aqui. E na terceira. As três do mesmo tamanho para dar um acabamento bonitinho. Cortador de tubo. Até no corte do tubo existe técnica. Eu vou encostar a lâmina, gira, mais um pouquinho, gira. Se eu encosto muito a lâmina, forço a lâmina no corte, eu vou criar uma camada maior internamente e aí eu vou ter que escariar mais esse tubo. Cortei os três excessos, escariador agora. Vamos tirar a rebarba interna. Joga a tubulação para baixo e tiro essa rebarba. Beleza, mais um pouquinho. Já vou fazer isso nas três. Mais um pouco. Ok. E a terceira. Para baixo. Beleza. No manômetro já vem a porquinha de 1/4. Então, vou tirar. Colocar ela. Posso dar um acabamento com uma lima aqui também, tá? Nas três. A lima é só para acabamento. Na terceira. Porca de 1/4. Opa. Vou fazer a flange. Tubo rente a mesinha. Flangeador. Seta do flangeador
na risca da mesinha. Final. Flange da primeira linha. Agora, segunda porca. Mesma coisa. Rente. Flangeador. Só para garantir, ok. Mesma coisa, ó, brilhante, passando reto, terceira flange. Ok. Beleza. Flange brilhante também. Beleza. Agora os manômetros. Vou começar por baixo aqui. Ó, encosto o manômetro primeiro e depois rosqueio com a mão até o final. Primeira, segunda linha, terceira linha. Vai precisar de duas chaves inglesas. Uma para travar o manômetro. Essa daqui fica parada e a gente vai apertar a porca de 1/4. Mais um pouquinho, ok? Aqui eu sugiro fazer com chave inglesa pequena, porque aí a gente vai dar um torque menor. Se quiser usar o torquímetro também, show de bola. Mesma coisa aqui. E na terceira linha. Feito as três. Agora eu vou pegar um isolamento de 3/8 e vou dar acabamento aqui nessa tubulação. Antes, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar os núcleos aqui na conexão. Coloco o núcleo, faço o aperto até o final, com a própria tampinha da válvula de serviço. Mais uma. Aqui. Núcleo lá dentro. E o outro núcleo também. Faço o aperto. E aqui a mesma coisa. Até o final. Agora a gente vai pressurizar com o nitrogênio. E quanto que a gente vai colocar? 600 PSI, que é o teste de estanqueidade que a gente faz nos equipamentos. Desculpa pelo avião que está passando aqui. Então vamos pegar o nitrogênio agora. Uma dica aqui na hora de fazer a pressurização. Se a gente usar o lado curvado da mangueira de serviço, eu pressurizo e aí na hora que eu cheguei na pressão que eu quero, o acionador vai tirar a pressão. Então, use o outro lado, o lado reto da mangueira, porque daí não tem acionador. Então, ó, rosqueio no regulador de nitrogênio e vou rosquear na primeira infra. E aí a gente vai prestar atenção aqui enquanto sobe. Fecho o registro, aqui totalmente solto. Vou regular em 600 PSI. 100, 300, 400, mais um pouquinho, aí. E aí eu vou controlando aqui, ó, a pressão. Nesse caso aqui tem um registro na mangueira. Ó lá, subindo aqui, ó. 100 PSI, 200, 300, 400, 500. Normal fazer esse barulho.
Mais um pouco. Mais um pouquinho. 600 PSI. Fecho o registro aqui no regulador, ó. Acabei de fechar aqui. E agora eu posso soltar a mangueira. Só vai sair o nitrogênio que ficou aqui na mangueira, ó. Beleza? A válvula continua fechadinha. Já vou prestar atenção aqui se não perdeu a borrachinha da válvula de serviço. E faço o aperto aqui com a mão. Pequeno torque. Depois a gente vai testar essa conexão. Segunda linha. Vou começar a regular a pressão aqui, ó. Então esse daqui já está pressurizado, vamos subir essa agora. Linhas mais curtas, a pressão sobe mais rápido. 500. Mais um pouco. Vai, vai, vai. 600 PSI. Fecha o registro. Ok. Tampinha. Até o final com a mão. Agora a terceira linha. Vou controlando a pressão aqui, ó, no regulador, ó. 600 PSI também. Fecha o registro. Ok. E a tampinha, já. Então, ó, vou tampar. Traz uma fita de PVC para mim, por gentileza. Tudo tampado. Agora, acabamento na tubulação. Vamos colocar aqui e ver qual que é o tamanho que eu preciso. Vou cortar. Jogo lá. Linha 1. Mesma coisa aqui. Linha 2. E aqui, linha 3. Silver tape. Beleza. Ok. Na última linha. Agora, acabamento com a fita de PVC. Vou soltar aqui. Alinhar os tubos. Vou juntar o cabo de cada linha. E a terceira. Para não perder o cabo. Certo? Silver tape. Bem bonitinho aqui.
Beleza? E vamos travar a infra aqui na grade. Vou emendar uma fita de silver tape, uma abraçadeira de nylon na outra. Mais uma aqui. Tá? Presta aqui pra mim. E assim ficou as 3 infras pressurizadas com 600 PSI.